Bem-vindos ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 14 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Respire fundo, aquiete o coração e vamos caminhar juntos pela Palavra de Deus. Bom, nossa primeira leitura de hoje vem de Gênesis capítulo 20. A gente encontra Abraão em Gerara, na região do Neguebe. E aqui, olha, o medo faz ele tomar uma decisão bem perigosa. Ele diz que Sara é sua irmã. E o que acontece? O rei Abimeleque, sem saber de nada, a toma para si. É aí que Deus entra em cena, e de forma bem direta. Num sonho, ele avisa Abimeleque, e o aviso é sério, sem rodeios. Vais morrer, por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Imagina o susto de Abimeleque. Diante desse aviso, ele logo se defende. Ele argumenta que agiu com um coração simples e de mãos puras. Afinal, tanto Abraão quanto a própria Sara tinham dito que eram irmãos. E Deus, que vê o coração, reconhece a sinceridade de Abimeleque. Mas a ordem é clara. Devolve agora a mulher deste homem que é profeta, e ele rogará por ti para que conserves a vida. A obediência era o caminho, e foi o que ele fez. Logo ao amanhecer, Abimeleque devolve Sara e, pela oração de Abraão, a casa do rei é curada. E essa história de Abimeleque, que agiu com um coração simples, nos leva direto para uma reflexão muito profunda lá no Salmo 14. Então, em espírito de oração, vamos meditar na pergunta central que o salmista faz. Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? A resposta do Salmo é como um guia, sabe? Descreve a pessoa justa, aquela que vive na inocência e pratica justiça, alguém cuja conduta é reta, nos pensamentos, nas palavras e nas ações, que não calunia, não faz mal a ninguém e que honra aqueles que temem a Deus, agindo sempre com integridade. E a promessa para quem segue por esse caminho é de uma firmeza incrível, uma força que não se abala. Aquele que assim proceder jamais será abalado. Então a gente viu lá no Antigo Testamento a intervenção direta de Deus e o ideal da pessoa justa. Agora, no Evangelho de Mateus, a gente vê essa autoridade divina em ação na pessoa de Jesus, manifestando seu poder e sua misericórdia de um jeito extraordinário. A cena começa com um paralítico sendo levado até Jesus. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, diz algo que surpreende todo mundo. Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Essa declaração, nossa, causou um escândalo. Os escribas logo o acusam de blasfêmia. Então, para provar sua autoridade, Jesus mostra que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. E aí ele cura o paralítico, unindo o perdão dos pecados à cura do corpo. E a história continua. Saindo dali, Jesus vê um homem, um tal de Mateus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, e estava lá, sentado no seu posto de trabalho. E Jesus lhe diz uma única palavra: segue-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Simples assim. Uma palavra que muda uma vida inteira. Claro que os fariseus criticaram Jesus por comer com publicanos e pecadores. E é aí que ele revela o coração da sua missão. Assim como o médico vai atrás dos doentes, Jesus declara: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A misericórdia vem antes do sacrifício. E quando o assunto é o jejum, Jesus usa uma imagem muito forte para explicar a novidade que ele está trazendo. Não dá para misturar o novo com o velho. Assim como o vinho novo precisa de odres novos, a sua mensagem precisa de um coração novo, um coração aberto. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 101 a 108, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. O Catecismo nos ensina uma coisa linda sobre como Deus se comunica. Na sua bondade, ele se revela para a gente usando a nossa própria linguagem, palavras humanas. O texto diz exatamente assim: as palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhantes à linguagem humana, um pouco como o próprio Verbo se fez carne. E o ponto central de tudo é este. Em todas as palavras da Bíblia, do começo ao fim, Deus está dizendo uma única coisa, uma só palavra, o seu verbo único, que é Cristo. É por isso que a Igreja sempre venerou as Escrituras, porque nelas ela encontra seu alimento e sua força. E isso nos leva a uma distinção que é, olha, fundamental. A fé cristã não é uma religião do livro, ela é a religião da palavra de Deus. E essa palavra não é algo escrito e mudo,
mas é o Verbo vivo, encarnado, que é Cristo. Para que a Escritura não seja só letra morta, é Ele quem, pelo Espírito Santo, abra nossa mente para entender. Hoje caminhamos por Gênesis 20, Salmo 14, Mateus 9, de 1 a 17, e os parágrafos 101 a 108 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura te ajudou, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fé e recomeço. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.